Bom, boa noite, pessoal. Quem fala é Lúdia Mano. Hoje o nosso tema é Joomla ou WordPress. Qual deles eu devo utilizar no meu projeto? A ideia de hoje é ter uma conversa bem franca com vocês, passar um pouco da experiência que a gente teve aqui já. A gente ainda tem bastante experiência com relação a essas escolhas, né? Afinal, a gente trabalha com as duas plataformas, tanto Joomla quanto WordPress. E muitas vezes isso acaba sendo uma grande dúvida, né? Principalmente para quem contrata ou para quem desenvolve. E eu vou explicar um pouquinho dessa situação para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou sócio e fundador aqui da Mirago Marketing Digital. E o porquê que a gente faz essas palestras online, né? A gente tem aqui como missão contribuir com o crescimento, né, profissional e das empresas por meio da disseminação desse conteúdo, né? Ou seja, por meio da promoção das melhores práticas do marketing digital. A gente quer que as empresas e os profissionais tenham melhores resultados, né, em suas vidas profissionais, né, nos seus resultados como empresa e assim por diante. Então, faz parte da nossa missão também contribuir de maneira gratuita com conhecimento. Então, por isso que eu estou aqui hoje para passar algumas coisas para vocês. Antes da gente começar, vocês vão ver um chat aí ao lado desse vídeo, né, que está passando aqui agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam suas perguntas, não deixa para fazer no final, porque se chegar no final e não tiver pergunta, eu não vou ter o que responder, porque eu estou falando agora, mas chega com um certo delay aí para vocês, né? Então, se tiver dúvida, já coloca aí na hora no chat, que a Flávia Aracá, que vai estar no chat aí junto com vocês, ela vai coletar as dúvidas e no finalzinho da palestra eu vou parar só para responder as dúvidas de vocês, tá ok? Bom, vamos abrir então para a nossa discussão. O que eu queria falar é o seguinte, a gente está falando basicamente do que? O CMS, né, o gerenciador de conteúdo, que é o Joomla ou o WordPress, eles são ferramentas, são plataformas, né, que vão fazer parte das nossas estratégias de marketing digital. Eu acredito que uma das principais funções de um site hoje é fazer com que você seja encontrado no momento da busca, no momento que as pessoas procuram pelo teu negócio, pelo teu produto, pelo teu serviço, pela tua marca, né? Ou quando elas estão procurando resolver algum problema delas, alguma informação e etc, né? Então, com relação a isso, o que eu tenho para dizer é o seguinte, fazem sim parte da sua estratégia de marketing digital. E quando a gente fala de marketing digital, a gente precisa lembrar que a gente está falando de marketing antes de digital. Ou seja, a gente está falando de pessoas antes de tecnologia. O marketing estuda pessoas e não tecnologia, né? O marketing digital, ele vai abordar, lógico, o comportamento das pessoas dentro de um ambiente digital. Então vocês têm que pegar esse pensamento e trazer eles para esse momento de decisão. Ou seja, vou usar Joomla ou WordPress? No que eu penso primeiro? Será que eu penso, um faz isso, o outro faz aquilo? Se você procurar aí na internet sobre comparativos de Joomla e WordPress, você vai achar diversos comparativos, né? Eu já vi vários desses comparativos, alguns são muito bons, mas a maioria são muito rasos, né? Baseado apenas em experiência própria, né? E alguns pegaram Joomla ou WordPress ou Drupal ou o que seja em diferentes momentos da vida pessoal dele quanto da vida do CMS. Então, por exemplo, o Joomla, ele veio lá da versão 1.0, ele evoluiu do Mambo, virou Joomla 1.0, 1.5, versão 1.6, 1.7, 2.5, enfim, foram várias versões. E dependendo da versão que você pegou do Joomla e da situação, do contexto em que você estava, do projeto que você estava desenvolvendo com aquilo, você pode ou não ter passado por uma situação muito traumática. Da mesma forma o WordPress, da mesma forma o Drupal. Então, quando você pega um comparativo desse que você encontra na internet, que fala assim, olha, eu passei uma experiência muito ruim, o Joomla é ruim por causa disso, ou o WordPress é ruim por causa daquilo. Calma. Cuidado com esse tipo de avaliação. Por quê? Porque ela é baseada só em experiências e a experiência ela vai depender muito do momento em que essa pessoa acabou se envolvendo com um determinado projeto, com determinada versão do CMS. Então, antes da gente falar de tecnologia, aspectos
tecnológico de cada plataforma, no que uma é boa, no que outra é ruim, você tem que parar e pensar primeiro nas pessoas. É o ponto inicial do projeto. Então, para a gente começar, vou falar de desenvolvimento. Por quê? Se a gente vai falar de pessoas, existem duas possibilidades. Ou que você está assistindo essa palestra por algum provável motivo. Talvez você seja um desenvolvedor, um web designer, ou trabalha em alguma agência que faz sites para terceiros, para outras pessoas. Então eu vou começar abordando desse ponto. A segunda alternativa talvez seja que você está querendo contratar alguém, um freelancer, ou um web designer, ou uma agência, para desenvolver um site para vocês. Então também tem essa possibilidade. Então eu vou abordar nesses dois casos, essas duas situações. Então, primeiro de tudo, se você é um desenvolvedor, se você vai desenvolver para um terceiro, para uma pessoa que está contratando você, os seus serviços, você precisa primeiro perguntar de uma maneira bem sincera para você se você domina as duas plataformas. Por quê? Querendo ou não, sempre existe aquela plataforma na qual você se acostuma melhor, você se adapta melhor, você tem mais facilidade para fazer as coisas que você deseja, né? Então, primeiro, pergunte-se se você tem ou não domínio sobre as duas plataformas, tá ok? Para você poder escolher entre uma e outra, né? Não adianta você escolher a plataforma B porque ela é melhor nos requisitos técnicos, etc., se você não faz a mínima ideia de como mexe, você nunca mexeu, enfim. Isso é muito arriscado para um projeto. É melhor que você utilize uma plataforma que você domina, mas que não atende completamente todos os requisitos de cara, mas que você sabe o que você está fazendo, do que você vai embarcar numa jornada completamente desconhecida. Enfim, você eleva muito os riscos do projeto ter falhas, né? Ter erros, ter estresse, ter dor de cabeça. E é assim que começa uma grande dor de cabeça, né? Você querendo fazer aquilo que você não domina. Então, pergunte-se isso. E se você quer contratar, pergunte, né, para a pessoa que vai fazer o seu site se ela domina realmente a plataforma, né? Peça alguns exemplos de sites que ela já fez utilizando aquela plataforma, etc., para que você tenha uma confiança para contratar essa pessoa. Segunda coisa que você precisa verificar: seu CMS que você escolheu, ele atende todas as necessidades do projeto, ou você vai ter que desenvolver alguma coisa a mais, uma extensão que não exista, um plugin que ainda não exista. Então, por exemplo, o fulano cliente me contratou para desenvolver um site que vai ter uma seção de classificados, tá ok? Deixa eu colocar na tela aqui. Eu achei que vocês estavam vendo a tela, mas só eu que estou vendo a tela. Então, vamos supor que o cliente te contratou para que você desenvolva um site que tenha um sistema de classificados. Vamos supor que na sua plataforma, no CMS que você escolheu, essa possibilidade ela não tem nada pronto, não tem nenhum plugin que você possa se basear ou enfim, começar. Então você tem que avaliar o grau de desenvolvimento que o projeto vai exigir, de acordo com os requisitos desse projeto, né? Se exige um desenvolvimento maior ou uma extensão que você precisa desenvolver e você não domina a plataforma, cuidado, muito cuidado, né? Prefira a plataforma que você domina, ok? Bom, essa situação é para a situação onde as pessoas vão desenvolver um sistema para um terceiro. Essa segunda situação que eu vou mostrar para vocês é no caso das pessoas que procuram procuram pessoas para desenvolver sites para elas, né? Ou seja, elas vão ser os usuários dessa plataforma, do CMS do Joomla ou do WordPress. E para você que desenvolve, que cria sites, que está ouvindo aí, é importante você sempre pensar nas pessoas que vão utilizar isso depois, tá? Por que eu estou falando isso? É muito comum um desenvolvedor, lógico, ele precisa parar para pensar se ele domina a plataforma ou não. Olha, será que eu entendo muito bem de WordPress e eu entendo muito bem de Joomla? Legal. Ambos atendem os requisitos do projeto. E agora, como é que eu escolho a plataforma
para desenvolver para esse meu cliente? Você vai desenvolver pensando em quem vai usar essa plataforma depois. Quem vai usar isso? Olha, uma equipe de jornalista que eles estão super habituados já a escrever no WordPress, porque eles têm blogs pessoais, já estão acostumados, já sabem como é que funciona. Ótimo. O WordPress atende? Atende. Então, pensa nessas pessoas. Elas não vão ter que aprender nada adicional para mexer depois. Elas não vão ter uma curva de aprendizagem muito grande, né? Então, ou seja, vai ser muito fácil para elas. Elas já estão habituadas com a ferramenta, já se identificam com a interface, já sabem onde ficam os botões. Para elas vai ser tudo muito natural, né? E vai fluir de uma maneira muito melhor o seu trabalho. Vai te dar menos dor de cabeça depois. Você não vai ficar recebendo ligação: fulano, como é que faz isso? Ou e-mail falando: olha, eu não sei fazer tal coisa. Enfim. Então, você sempre tem que pensar nas pessoas. Seja nas pessoas que vão desenvolver e criar o sistema e nas pessoas que vão utilizar. Principalmente nas pessoas que vão utilizar, né? Porque desenvolver, você vai fazer algo pontual, ou seja, você vai ter todo um trabalho muito grande, um esforço para aquele projeto, para que ele fique pronto. E depois que ele está pronto, quem vai utilizar aquilo dia após dia é o usuário, né? Então, quem é o usuário desse projeto? É um tipo de usuário só? São vários tipos de usuário? São vários grupos com diferentes tarefas e atribuições para fazer no site, né? Então, eu vou dar um exemplo clássico, né? Quando a gente compara Joomla e WordPress, nativamente, quando eu falo nativamente se a gente pegar os dois do jeito que eles vêm, instalar eles e começar a utilizar, o Joomla ele te oferece muito mais recursos no quesito controle de acesso. O que é o controle de acesso? O controle de acesso é você poder gerenciar, criar grupos de usuários, ou seja, esses usuários são responsáveis por tais e tais tarefas e eles só vão conseguir acessar esse tipo de informação e conseguir realizar esse tipo de ação dentro do site. Você cria um grupo B, que é o grupo de comunicação e marketing. Eles só vão poder alterar o banner e mudar, enfim, criar páginas novas ou divulgar datas novas de eventos, etc. Você cria o grupo C, que são de jornalistas e só vão poder colocar conteúdo novo, nada mais que isso. Enfim, você tem um controle melhor, né, nativamente, eu estou falando nativamente, desses usuários. O WordPress permite que você faça isso? Permite, você tem plugins próprios para fazer isso. Não são nativos, né, o controle nativo dele não é tão eficaz quanto o do Joomla. Existe sim um controle, etc. Mas é um controle mais voltado para que tipo de conteúdo cada um vai publicar. O WordPress é muito utilizado para blogs coletivos, para portais de notícia, então para isso ele é excelente. Agora, quando as pessoas trazem muitos outros recursos para o site, como por exemplo, você tem uma agenda de eventos, você tem classificados de carros dentro do seu site, você tem, enfim, um sistema de votação. Você consegue controlar cada tipo de acesso, né? O que cada usuário ou cada grupo de usuário pode ou não fazer dentro daquele site, tá? Então pensa bem em como você vai abordar esse estudo, né, para entender quem são as pessoas que vão usar, e tudo isso tem que ser discutido antes da escolha, de escolher os CMS, se vai ser WordPress ou Joomla, né? Isso que eu falei agora dos usuários, né, é um dos pontos que você tem que pensar, né, do controle de acesso, que é o que eu falei. É um dos pontos que você deve ver antes de tomar essa decisão de se vai ser Joomla ou se vai ser WordPress. Então, voltando aqui na nossa apresentação, a gente falou de estudar quem vai pilotar após o lançamento. Se você puder minimizar a curva de aprendizagem, melhor. Ou seja, se esses grupos já estão habituados a usar uma determinada plataforma, opte por usar essa plataforma que eles já conhecem. Vai ser muito mais fácil, né? Muito menos traumático para eles. Sem contar no seguinte fator: se você está trabalhando com um cliente, um usuário, onde vão ter mais de um usuário, ou seja, uma equipe, né? Eu tenho clientes que tem mais de 10 pessoas mexendo no site, né? É bom contar com pessoas que já conhecem a ferramenta dentro do cliente, porque se der algum problema, essa pessoa ela vai ter a quem recorrer de uma maneira muito rápida e fácil. Então, ao invés de ela te mandar um e-mail, ela te ligar, você está em reunião, etc., se ela tem que resolver algo emergencial de maneira urgente,
ela vai contar com alguém na equipe que já conhece a plataforma e de repente pode auxiliar ela naquela situação. Então considere sim a curva de aprendizagem. E além da curva de aprendizagem, o prazo. Todo projeto ele tem um prazo. Então o que acontece? Se esse prazo, se você plantar uma plataforma onde a curva de aprendizagem é muito grande, ou seja, você tem um tempo maior para que os usuários aprendam definitivamente a utilizar a plataforma, e seu prazo é extremamente curto, você vai ter um grande problema, porque as pessoas vão ficar com dúvidas, vão ficar batendo a cabeça, enquanto o negócio já está no ar, já tem um monte de coisa para fazer, enfim, estão divulgando o site, tem gente acessando, o usuário não está... a pessoa que está navegando no site não está encontrando as coisas que tem que ser encontradas, enfim. Então considere, ponha na balança essas duas coisas, curva de aprendizagem e o prazo do projeto. E por fim, pense sempre em treinamento. Não é porque você está usando uma plataforma que é open source, que é de código aberto, que tem milhões de tutoriais no YouTube para as pessoas aprenderem como é que faz determinadas tarefas, que as pessoas que vão utilizar essa plataforma, vão alimentar o site ou são responsáveis de alterar, elas vão encontrar esses conteúdos no YouTube e vão aprender a fazer as coisas sozinhas. Não vão. Então, se você vai fazer desenvolver uma plataforma para um cliente, né, ou se você está contratando uma agência para desenvolver um site para você, pergunte se está incluso, né, nesse trabalho um treinamento. Se vai vir alguém da empresa, vai lá ensinar como é que mexe, como é que faz, as principais tarefas e funções que você tem que saber, que você tem que aprender, e se vai ter um suporte depois disso. Ou seja, legal, você veio aqui, fez o treinamento, me ensinou um monte de coisa que eu não fazia a mínima ideia, e se daqui 10 dias eu esquecer alguma coisa, né? Eu posso ligar, eu posso mandar um e-mail, eu posso, enfim, fazer um Skype, uma conferência, alguma coisa para você me ajudar, né? Então pense sempre nessa parte, ou seja, você precisa ensinar os usuários a trabalhar com aquilo, mesmo que eles já saibam. Vamos supor que você optou por uma plataforma, por exemplo, Joomla. Meu cliente já mexia em Joomla, já está acostumado, legal, só que ele mexia na versão 1.6, eu estou colocando a versão 3.1 agora. Mesmo assim, treinamento sempre, né? Sempre é muito importante fornecer treinamento para o usuário, tá ok? Você vai evitar retrabalho, né? Você vai evitar o cliente fazendo coisas erradas no seu site. Então, de repente, você configurou o site de um jeito e de repente o site começou a ter um comportamento completamente diferente, né? Já vi clientes instalando coisas que não eram para instalar, enfim. Tem um cliente que é muito curioso e acaba fazendo coisas que não eram para ser feitas no site, né? Por motivos de teste, ele quis testar alguma coisa, ele viu um negócio muito bacana, foi tentar instalar e aí o site, saiu do ar. Ou foi querer atualizar o site, né? Antigamente, nas versões antigas do Joomla, que são aquelas mais traumáticas que eu falei para vocês, você encontrava muita dificuldade na hora de fazer o upgrade do site, né? Atualizar a plataforma Joomla. Então tinha pessoas que iam lá, aplicavam uns botões que nem sabiam o que faziam direito, que aparecia lá atualizar, né? Então na cabeça dele funciona da seguinte forma: olha, meu site está desatualizado, eu preciso atualizar. Ele clicava no botão atualizar e aí ia para o beleléu. Agora não, agora esse botão atualizar, você clica e ele funciona, ele atualiza mesmo sozinho, igual o WordPress, e está muito bom. Nesse quesito os dois se equiparam, tá ok? Então pense sim nas pessoas, sejam as pessoas que vão criar a plataforma para você, ou não, na verdade principalmente nas pessoas que vão utilizar isso depois, né? Porque na hora de criar é um momento pontual, é um esforço naquele momento e depois a coisa anda sozinha. E aí é nessa hora onde a coisa anda sozinha que você tem que se preocupar com as pessoas que vão fazer a coisa andar de fato, que vão pilotar essa plataforma, tá ok? Desculpa. Bom, a gente já viu a parte de pessoas, né? E geralmente a parte de pessoas é a parte mais crítica, por incrível que pareça, tá? Então a gente já trabalhou com projetos onde o cliente tinha uma plataforma em Joomla e todo mundo que trabalhava lá já estava acostumado com WordPress, mas a agência que fez antes da gente quis fazer em Joomla porque era a única que eles
dominavam, e eles não prestaram nenhum tipo de suporte, não ensinaram, enfim, fizeram algo muito mal feito, mandaram um PDF para eles com alguns prints, um PDF de 10 páginas, um negócio muito ruim, né? Ou seja, eles estavam completamente perdidos, e eles entravam em contato com a agência demorava para responder, respondia de uma maneira confusa, né? Não queriam fazer reunião para ir lá ensinar, etc. Então foi algo bem delicado e complicado. E aí, o que foi feito? Na verdade, foi feito o quê? Uma reavaliação daquela situação para que fosse implementado algo que eles já conhecessem, né? Como por exemplo o WordPress. Então sempre é bom ficar atento, né, nas pessoas. Eu sempre digo e prezo muito por isso. Ok? Vamos falar agora de requisitos do projeto. Bom, legal, vocês avaliaram as pessoas que desenvolvem, vocês avaliaram as pessoas que vão utilizar. O que mais que você tem que levar em consideração? Dentro dos requisitos do projeto, ou seja, daquilo que o cliente te brifou, daquilo que ele passou para você como essencial, fundamental, primordial no site dele, você tem que avaliar se a plataforma que você pretende escolher, ela atende essas necessidades. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de funcionalidades. Então o cliente quer que você crie um blog dentro do site dele. Ele quer que faça um sistema integrado com o CRM dele, ou quer que faça, enfim, um sistema de captura de leads. Então tudo isso você tem que avaliar durante esse processo de funcionalidades, ou seja, aqui eu coloquei aqui controle de acesso de usuários, que é um bem comum, né? Classificados, etc. O cara quer uma loja virtual dentro do site dele. Enfim, tudo isso você tem que avaliar e colocar, fazer uma tabelinha, né, onde você vai colocar as funcionalidades, né, em cada linha, e nas colunas você vai colocar lá o WordPress, o Joomla, e ver qual te atende na maior parte das funcionalidades que o cliente te pediu, né? Então, se você tiver na coluna do Joomla, ele atende 90% dos requisitos e o WordPress atende 70%. Óbvio que você tem uma chance melhor com o Joomla, né, já que ele atende a maior parte dos requisitos, enquanto o WordPress não. Mas no geral, todos eles já tem muitos plugins e extensões prontas para você começar, não ter que fazer tudo do zero. E isso já economiza muito tempo e muito dinheiro também, né, para as duas partes, tanto para quem desenvolve quanto para quem contrata, né, para quem está criando. Então você tem que colocar nessa balança e ver qual das plataformas atende melhor esses requisitos, ok? E por fim o prazo, né? Sempre o prazo. Então tem lá a questão dos requisitos, que vai influenciar muito e vai pesar muito a questão do prazo. Então se você tem menos tempo, você tem menos tempo para desenvolver alguma coisa. Então você tem que trabalhar com a maior parte das coisas que vão te economizar tempo. Ou seja, se você conseguir trabalhar com aquilo que já tem boa parte desenvolvida e pronta, você não vai ter que começar do zero, melhor para você, né? Obviamente que aqui vão contar várias outras questões. Então, se você está ouvindo aí e você é novo, ou seja, está começando a desenvolver sites agora, ou tem pouca experiência ainda, 1 ano trabalhando em projetos, etc. Você está começando ainda nessa área, com o tempo você vai pegando uma bagagem e você já sabe o que funciona melhor com o que. Então, acontece muito o seguinte: você tem uma lista de requisitos para trabalhar no site e eu estava comentando com vocês a respeito da bagagem que vocês pegam com o tempo, né? Ou seja, depois de desenvolver alguns projetos, já tem um histórico para comparar, né, a utilização de Joomla e a utilização do WordPress, enfim, como que as pessoas interagem com eles e como é que o projeto em si ele funciona. Você vai pegando essa bagagem e com o tempo você vai entendendo que sim, eu preciso avaliar quais funcionalidades cada uma das plataformas já tem pronta. Porém, você precisa avaliar também a integração que existe entre elas. Então, exemplo, você tem lá um determinado plugin que faz um sistema de controle de acesso no WordPress e você vai instalar um plugin
onde você consegue ter um classificados dentro do WordPress, com sistema de voto, comparação, enfim. Porém, você não sabia que existia um conflito entre um plugin e o outro, né? E aí isso pode ser um grande empecilho para você depois, durante o projeto, né? Durante a entrega desse projeto. Então, isso são coisas que você vai pegar com o tempo, com expertise, com know-how, né? É óbvio que, assim como o WordPress e como o Joomla, esses plugins também estão em constante atualização, né? Alguns deles não, mas os melhores plugins geralmente costumam sempre se atualizar junto com as atualizações do WordPress e do Joomla, né? E outra questão aí é o prazo, novamente, que vocês sempre precisam observar. Para falar dos requisitos do projeto, eu trouxe uma tabelinha aqui que eu acho interessante. É uma tabelinha já do comparativo, né, entre Joomla, WordPress, Drupal e do Plone também, que é um outro CMS. O Joomla ainda está na sua versão 1.5 e na 1.6, né, não pegou a versão a 2.5 nem a 3.1. E aí ele faz um comparativo, ele está em inglês, eu vou colocar o link depois lá para vocês acessarem desse comparativo, né, e vocês poderem avaliar. Esse é só um pedaço do comparativo, ele é um PDF bem grande, bem extenso, mas ele é bem estruturado com relação à parte técnica, né? Então tem aí o primeiro item, que é a facilidade de hospedagem e instalação. Então na legenda vocês vão perceber que o azul escuro é excelente, né? O azul sólido, clarinho, ele tem uma classificação como sólida, né? Estável, enfim. E o que é um anelzinho, ele é uma classificação ruim. Então seria ruim, regular e muito bom, né? Excelente. Então você vê aí que na facilidade de instalação e hospedagem, né, todos são bem fáceis, né, com exceção do Plone. Mas eu vou me ater aqui ao WordPress e ao Joomla, tá ok? Facilidade de configuração. O WordPress, ele realmente é mais fácil, né, do que o Joomla na parte de configuração inicial. Ou seja, aquele setup inicial que você faz no site após a instalação. O WordPress, ele é mais fácil, por quê? Porque ele tem menos opções. Se você já abriu o administrador do WordPress e o administrador do Joomla, você vai perceber que no Joomla você tem tanta opção que muitas vezes o cliente que está contratando a sua empresa para fazer esse site para ele, se ele é um marinheiro de primeira viagem, ele olha aquilo tudo e ele fica assustado com o número de possibilidades que ele vai enxergar ali, né? Ele fala, meu Deus do céu, será que eu preciso mesmo de tudo isso? Enquanto que no WordPress ele vai ver um menu muito simples, uma interface muito limpa e clara, né? Então, realmente isso já traduz bastante coisa do que pode sim significar a configuração dessas duas plataformas. Agora, configuração num site complexo, né? Onde você está falando de um site muito grande, com muitas funcionalidades, os dois são excelentes, tá ok? Qual que é a diferença de um site simples, que é o caso de cima, e um site complexo? O site simples geralmente são sites institucionais. O cliente ele quer um site com 10 páginas, já sabe bem o que ele quer, enfim, ele não quer nada muito avançado. Então para ele pega aquele painel do Joomla, que tem configuração de módulo, tem configuração de extensão, gerenciamento de tema, de idiomas, enfim, tudo aquilo para ele pode ser bem complicado, né, para fazer o que ele queria fazer, que era um site bem simples e enxuto. Agora, num site mais avançado, é óbvio que você vai precisar ter um controle maior sobre todas as funcionalidades, tá ok? Por isso essa observação aqui. Facilidade de uso por parte dos editores de conteúdo. O WordPress, ele é bem fácil de mexer. A interface dele é muito intuitiva, né? A navegação dentro do WordPress é muito fácil, tudo é muito clean, é muito rápido de entender. Enquanto que no Joomla, inicialmente as pessoas tendem a ter um pouco mais de dificuldade porque as possibilidades são muito grandes, tá ok? Um outro fator que você tem que levar em conta também é que existe o WordPress.org e o WordPress.com. O WordPress.org é onde você realmente faz o download do CMS e pode utilizar ele nos seus projetos. Enquanto o WordPress.com é uma plataforma de blog gratuita,
onde você pode ir lá e em 5 minutos você cria o seu blog. Isso é muito bom para a popularização do WordPress, tá? Então, por que hoje as pessoas também têm mais facilidade de mexer com o WordPress? Porque em algum momento da vida ela já mexeu no WordPress.com, criou um blog ali para ver como é que era, enfim, começou a escrever, já está acostumada com a interface e aí ela já sabe mexer razoavelmente bem no WordPress. E aí quando ela pega um projeto em WordPress para alimentar, ela tem mais facilidade que ela já está acostumada. Enquanto que no Joomla não existe isso. O Joomla só existe, tem lá os demos, né, as demonstrações para você testar, mas você não consegue criar o seu próprio Joomla instantaneamente ali e começar a mexer. Que eu acho que é uma grande desvantagem do Joomla com relação ao WordPress na questão da popularidade, né? Isso realmente faz com que o WordPress seja mais popular e tenha um pé à frente aí com relação à adoção, né? Facilidade de uso por parte do administrador do site, né? WordPress inicialmente também é mais fácil porque tem menos opções, é o que eu já falei para vocês, né? Por exemplo, no Joomla você encontra administração de usuários, por exemplo, administração de grupos de usuários. Não que isso não exista no WordPress, isso existe, mas, por exemplo, você pode gerenciar no Joomla funções de usuários, de grupos de usuários, enquanto que no WordPress não, ele já vem com umas funções padrão, que é autor, o editor, enfim, administrador, etc. No Joomla você pode criar quantos você quiser, né, e determinar o que cada um vai poder fazer dentro do site, tá ok? O Joomla também vem com esse padrão, mas ele tem também essa parte de configuração, ou seja, você tem maior controle sobre tudo, tá certo? Bom, falando de flexibilidade gráfica, todos eles, né, se equiparam, ou seja, se eu quiser fazer um site completamente fora da caixa, sem aquela cara de template, sem ser aquela coisa quadrada, todos eles você pode fazer da maneira que você bem entender, né? Você precisa ter um conhecimento técnico, mas você consegue fazer assim tranquilamente. Acessibilidade e otimização para o Google. Eu discordo dessa tabela aqui, que fala que o WordPress é razoável, né, ao invés de excelente. O WordPress é muito bom, assim como o Joomla também é muito bom para o Google. Você só tem que saber utilizar ele da maneira correta, né? Não é instalar ele de qualquer jeito, não configurar o seu Joomla ou o seu WordPress e você achar que está tudo bem. O WordPress, se você não fizer uma configuração inicial dele correta, assim como no Joomla, ele pode ser péssimo para o Google, tá? Então, por exemplo, se você tem um site em WordPress, uma configuração bem básica, por exemplo, é só a URL. Eu vejo muitos sites em WordPress aí, hoje mesmo eu vi de uma assessoria de imprensa de um cliente, mandou um link, né, de um artigo onde esse cliente apareceu na mídia, e era um jornal super conceituado de uma região, o portal deles era em WordPress e a URL tinha lá, não era uma URL amigável, né? Então você entrava lá no endereço da notícia, era p interrogação igual um código lá numérico, né? Então isso é terrível pro SEO. Então, fazendo uma configuração inicial bacana, fazendo um setup bacana da sua plataforma, você vai conseguir sim uma bela otimização para ambas as plataformas, tá ok? Flexibilidade estrutural, tanto o WordPress quanto o Joomla são razoáveis. Concordo em partes com esse termo aqui, embora todos eles sejam muito customizáveis, você consegue fazer muita coisa. E o que mudou muita coisa aqui também foram as novas versões, tanto do WordPress quanto do Joomla, que facilitou bastante. Uma coisa que eu acho bacana no WordPress é a documentação dele, que é muito bem organizada, né? O Joomla também tem uma documentação boa, mas é um pouco mais difícil de achar as coisas na documentação do Joomla. Então, se você é desenvolvedor, para achar as coisas no WordPress fica um pouquinho mais fácil, tá ok? Bom, você tem aqui controle de usuários e workflow, né, user roles e workflow, que no Joomla 1.6 ficou bem mais fácil, que ele faz nativamente. No WordPress é um pouquinho mais complicado. E na parte de Web 2.0, enfim, de comunidade, o WordPress e o Joomla, ele colocou uma diferença aqui que eu também não concordo, né? Então ele colocou aqui como o WordPress excelente e o Joomla sólido. O que é uma comunidade ou uma funcionalidade de Web 2.0? Então, por exemplo, criação de fóruns, criação de redes sociais utilizando essa plataforma. Hoje no WordPress você tem uma extensão, um plugin chamado BuddyPress, onde você cria
praticamente um Facebook seu, se você quiser. Assim como no Joomla você tem o Joom Social, que também faz a mesma coisa. Você tem o Community Builder, que também faz a mesma coisa. Então, se você quiser criar uma rede social própria sua, nas duas plataformas você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, né? Se você fosse desenvolver isso do zero, você ia demorar muito tempo. Então, você consegue criar essas comunidades de uma maneira muito fácil, né? Na parte de estendendo, integrando, ou seja, criando novas extensões, novas funcionalidades e integração, ambos estão aqui como excelente, tá ok? E ambos são excelentes mesmo. Então, todos eles têm a documentação que eu falei para vocês, o que permite que os desenvolvedores façam novas funcionalidades, novas soluções, né? E isso permite que a cada dia surjam mais e mais extensões para cada um deles. Você pode entrar lá no Joomla, diretório de extensões do Joomla, né, o GED, que é o Joomla Extensions Directory. É só digitar extensions.joomla.org que você vai achar. E do WordPress também, acessando wordpress.org. Lá em cima você vai achar no canto direito uma aba de Extend, né, para a instalação de plugins, widgets, etc. Você vai ver que todos os dois têm uma biblioteca muito grande, ou seja, você pode contar com soluções desenvolvidas por outras empresas, outras pessoas que podem ajudar você nos seus projetos, né? Então, no Joomla são mais de 8.000, no WordPress, não lembro de cabeça agora, mas deve ser por aí também ou mais. Na verdade, acho que o WordPress era mais do que o Joomla. Então, muita coisa que você vai querer fazer já vai ter pronto nos dois. Então, você tem que procurar e com o tempo você vai saber qual é boa, qual é ruim, qual serve, qual não serve para determinada situação. No fator segurança, eu também vou questionar aqui essa colocação desse mapa, que ele coloca aqui como o WordPress sendo mais ou menos e o Joomla sendo sólido. Ambos são muito seguros, né? Obviamente que sempre encontram-se brechas e sempre elas são atualizadas para que você resolva esse problema de segurança, né? Então, nas novas atualizações geralmente vem soluções com relação à segurança. Nenhuma plataforma é 100% confiável. A gente teve no ano passado o site do FBI sendo invadido, por exemplo, para você ter uma ideia. Então, nada é 100% seguro, completamente blindado à prova de tudo, né? Então, mas hoje são plataformas muito seguras. Então, o Joomla já foi utilizado em órgãos governamentais do Brasil, porque ele foi submetido a testes antes, com rigor, um padrão de exigência muito grande, e ele passou nos testes. Então, ele foi adotado em órgãos governamentais, como por exemplo o Exército Brasileiro. O MEC já utilizou tanto o Joomla, o WordPress, o site da USP, que é um órgão federal, utiliza o WordPress. Enfim, em termos de segurança, ambos são muito confiáveis, tá ok? Óbvio que você tem que ter processos e padrões para que não adianta só a plataforma ser segura se você coloca a sua senha lá, LUD123, né? Então você tem que ter todo um processo também de segurança e não só a plataforma. Suporte e força da comunidade. Os dois têm uma comunidade bastante forte, né? A comunidade do WordPress é bem crescente no Brasil. A do Joomla também é uma comunidade grande e muito unida, né? Para quem não sabe, a gente vai ter agora em junho ou julho, se não me engano, o Joomla Day, né? São Paulo. Vai ter o Joomla Day Brasil, que vai ser mais no final do ano, vai ser lá em Belém. Mas a gente vai ter uma versão regional agora, que é o encontro dos joomleiros, né? Dos usuários de Joomla, com uma série de palestras, enfim, vai ser algo bem bacana. Fica o convite aí também. O WordPress no Brasil organiza o WordCamp, né? Teve lá no passado aqui em São Paulo, já teve em Curitiba, enfim. Então são pessoas que se organizam tanto fisicamente para trocar experiências, transmitir conhecimento, e também se organizam virtualmente, ou seja, através das comunidades, dos fóruns, para se ajudar, né? Então, Joomla, você tem aí várias comunidades. Você tem o próprio site do Joomla, onde tem o fórum de discussão. Você tem o Joomla Club, que é um dos maiores do mundo hoje, que é brasileiro, e tem bastante coisa interessante lá, muito tutorial, muita coisa bacana. WordPress, você tem o próprio fórum do WordPress, e
diversos outros aí, né? Então, ambos você vai encontrar uma comunidade muito forte e disposta a ajudar, né? E com muito material de consulta também, né? Isso é bacana, isso é muito bom. Isso eu estou falando do lado de quem desenvolve. Agora, do lado de quem contrata, isso também é muito bacana. Então, se você está pensando em criar um site para sua empresa em Joomla ou em WordPress, o que é bacana você saber? É bacana você entender que criando um site numa plataforma dessas e não numa plataforma proprietária, por exemplo, que a empresa XYZ desenvolveu, você pode amanhã ou depois contratar uma outra empresa que também trabalha com WordPress, que também trabalha com Joomla, e você pode dar continuidade nesse trabalho, ou seja, você não precisa recriar o seu site do zero, destruir tudo o que você tinha e fazer do zero tudo de novo. Não, você pode pegar aquilo lá, uma estrutura que já está pronta, um conteúdo que já está todo inserido lá, e você pode reformatar o seu site, dar uma cara nova, mudar o template dele, o tema, deixar ele com um visual bem diferente, tendo o mesmo conteúdo. Você pode até reestruturar o seu conteúdo, mas você não precisa recriar ele do zero, né? Então, se você brigou com a sua agência, você não gostou daquela agência que você fez o site, e na próxima versão do site você quer mudar de agência, não tem problema, você pode contratar outra agência que também trabalha com essa plataforma, né? E aí ela vai poder reaproveitar esse trabalho, né? Certo? Então isso é uma vantagem também para quem desenvolve e também para quem contrata esse tipo de serviço, né? Então isso aqui é uma configuração, uma comparação rápida que eu coloquei para vocês, que é interessante. Aqui geralmente a gente adota o WordPress dependendo da curva de aprendizagem, né, que eu falei para vocês. Em casos de sites mais simples e rápidos, o WordPress é uma boa pedida, né, porque ele realmente ajuda nessa agilidade. O Joomla tem bastante configuração, tem bastante coisa, ele te dá muito controle, ele dá um poder muito grande nas suas mãos para você fazer, para ter N possibilidades dentro do site, né. O WordPress também, mas nos casos onde a gente tem poucos usuários finais que vão manusear, vão pilotar realmente a plataforma, eles já estão acostumados com o WordPress, o site não é tão grande, a gente faz o WordPress, realmente é uma boa solução. Agora, os sites complexos, enfim, não que eles não possam ser desenvolvidos em WordPress, eles podem sim, mas com controle de usuários, etc., a gente tende a ter uma certa preferência pelo Joomla devido a esse motivo, né? Então a gente atende um cliente, não vou abrir aqui para vocês qual é, mas ele é um portal de notícias. Você tem equipes de comunicação, jornalismo, de marketing. Você tem diferentes equipes trabalhando em cima do site, né? E cada uma com acesso diferente e fazendo coisas diferentes dentro do site. Então a gente resolveu fazer em Joomla justamente para ter um controle maior sobre essas ações. Tá ok? Bom, eu vou encerrando por aqui. Antes eu queria dar um recado aqui para vocês. A gente ministra curso de Joomla e curso de WordPress, né? Então, lembra que eu falei lá para você, a nossa ideia é sempre transmitir conhecimento. Então, se você quer se aprofundar, quer realmente aprender, esses são cursos práticos, né? Para você, enfim, não ficar só na teoria, mas botar a mão na massa mesmo. Realmente participar, desenvolver e aprender na prática como é que funciona cada uma das plataformas. Se você tem curiosidade de aprender as duas, é o que eu recomendo, né, para você poder comparar. Venha conhecer, né, o curso, converse com a Flávia Aracaki, que está aí no chat. Esses são os nossos contatos aí. O site, tem o telefone, vocês podem ligar. Espero ver vocês um dia aqui nos cursos, né? É sempre interessante. E para quem deseja conhecer as duas plataformas, eu costumo dizer o seguinte, né? É igual o celular, né? Você já perguntou pro seu amigo qual que é o melhor smartphone, né? Será que é o Android? Será que é o que tem o sistema da Apple, iOS, enfim? Obviamente, se você perguntar para 15 amigos, né? Uma parte vai falar que é o Windows 8, uma parte vai falar que é o Android e outra parte vai falar que é o Apple. Cada um por suas razões, né? Mas é que tá. Cada um tem objetivos diferentes, né? Então, tem gente que usa o celular só para tirar foto, postar nas redes sociais, responder e-mail, atender ligação e mandar mensagem, né? Então, tem outro que não, que já usa para o trabalho, que é GPS, que é isso, que é aquilo, enfim. Então, você sempre vai ter divergência, né? Porque são diferentes aplicações e diferentes usos, né?
Então, a melhor coisa é conhecer as duas plataformas, aprenda como elas funcionam e aí você se decide e você tem uma gama maior para poder optar quando você precisar trabalhar com qualquer uma das duas, tá ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Bom, ninguém mandou nenhuma dúvida, né? Então vou ficando por aqui. Queria agradecer a presença de vocês aí. Aí estão os nossos contatos, né? Quem quiser me seguir no Twitter é @ludeamano, Lude com Y no final. E meu e-mail é lude@mirago.com.br. Quem quiser entrar em contato também fica à vontade, tá ok? Para tirar alguma dúvida. E me despeço aqui então. Um grande abraço para vocês. A gente tem uma próxima palestra que vai ser na quinta-feira agora, dia 16, que vai ser com a Daniele Tavares. Então, se você trabalha com links patrocinados, a gente vai ter uma palestra muito bacana sobre correspondência de palavras-chave, mitos e verdades. Então, a Dani vai explorar a fundo aí essa questão, vai desmistificar muita coisa bacana aí sobre correspondência de palavras-chave, que é algo que gera bastante dúvida, costuma gerar bastante dúvida entre as pessoas. E ela vai estar aí disponível, vai explicar bastante coisa para vocês e vai ficar disponível para tirar dúvidas, tá ok? Como a gente não teve nenhuma dúvida até agora, vou ficando por aqui. Um grande abraço e muito obrigado.